questão das almas ficarem aguardando o Salvador, né? Até a época que o Salvador veio a resgatá-los. A visão minha a respeito, não só desse fato, mas de tudo que envolve a quem morre, é de que quando se desprende daqui, logo segue o julgamento, entende? A pessoa não tem que esperar quem está aqui. Para mim já aconteceu para elas. Eu penso que quando a pessoa morreu, antes do Salvador, no mesmo momento que morreu, o Salvador já foi pregar para eles em cativeiro. E depois do Salvador ressurreto, no momento que qualquer um morre, nossos bisavós, tataravós, para eles já houve o julgamento e já estão no paraíso, porque se desprenderam daqui, entende? Para mim é como você está num trem, você está num trem correndo ou no ônibus. Se você pegar uma bolinha aqui e jogar para o alto, a bolinha não vai parar no vidro de trás do ônibus, porque está dentro do ônibus. Entende o que eu digo? Você está preso a um sistema. Você está no ônibus com a bolinha na mão. Ó, você joga a bolinha volta na sua mão. E o ônibus está correndo. Uma mosca voa no ônibus, no teu nariz, mas ela não está voando na velocidade do ônibus. Ela não está tendo que correr igual a louca a 100 por hora, porque o ônibus está a 100 por hora. Porque todos estamos dentro do ônibus. Então estamos presos às regras que regem o ônibus. A regra que rege o ônibus, nesse caso a física explica, como a regra da inércia. Todo corpo tende a continuar em movimento até que alguma coisa o pare. Como o ônibus está na pista, está vencendo o atrito por causa da força motriz do motor, então tudo que está dentro do ônibus, os passageiros, eles estão num plano, numa dimensão. Dentro dessa dimensão, as leis regem essa dimensão. A lei nessa dimensão diz que se o cara pegar um vidrinho desse e ficar brincando, ou o Januse fazendo malabares dentro do ônibus correndo, as bolas, quando se desprender da mão dele e estiver no ar, elas vão estar andando na velocidade do ônibus. O ônibus está a 100 por hora, a bola está a 100 por hora. Para quem está fora vai ver a bola passando a 100 por hora. Mas eu pergunto, a bola criou asa e saiu voando para acompanhar o ônibus? Não. Agora pega a bola e joga fora da janela. Acabou. As regras que regem dentro do ônibus, fora é outra. Então eu penso o seguinte, você está vivo, você está dentro do ônibus, está aqui, ó, dimensão tempo, espaço, as 3 dimensões do espaço, mais a dimensão do tempo, como bem explicou, né, o nosso Sérgio Sena, eu gostei da explicação dele. Mas quando você sai do ônibus, acabou. Então essas regras aqui foram para o saco. Então, dessa mesma forma, eu penso que é um jeito de explicar mais ou menos para que se entenda, não que seja parecido, mas que se entenda o que estou falando, que quando o camarada morre, o espírito dele sai dele, né, que a escritura diz que o espírito sai, a partir daquele momento ele desprendeu desse tipo vamos dizer, de dimensão, ou seja, ele saiu de dentro do ônibus, e agora, para esse, o Salvador já veio, já houve julgamento, já está no paraíso ou condenado, para todos que morreram, eu penso isso, que eles não vão estar num plano muito mais evoluído que o nosso, esperando a gente. Ou então você inverteu a regra das coisas. Um plano medíocre desse, e os que já se libertaram dele estão esperando, condicionado a esse plano. Eu não vejo que estão condicionados. Eu vejo que no momento que cada um de nós que aqui estamos, que partirmos, vamos partir mesmo. Até o nome você vê que é contraditório, né? Vai partir dessa para uma melhor, né? Assim que se fala. Mas espera aí, o cara morreu, acabou, não partiu para lugar nenhum. Não, tá certo, é partir mesmo. Morreu aqui, já aconteceu tudo ali. Eu penso isso. Só para então, fechar esse assunto. Quando a gente morre, a gente perde total referência do valor tempo, né? Espaço. Eles podem estar vivendo já o nosso futuro. É mais ou menos isso? É o futuro deles, o nosso não. Para a gente que está dentro do ônibus, nós estamos vendo essa realidade diferente dos que estão lá fora. Entende? Você tá presenciando aqui, vivendo uma coisa que os de fora não vivem. Um cara, para jogar uma bola, para acertar na bola do Janus dentro do ônibus, se o cara estiver dentro do ônibus, ele pega uma bola, ele acerta na bola do Janus. O Janus está fazendo malabares. Aí eu vou atrapalhar ele, eu pego uma bolinha aqui e pôr na bola dele. De dentro do ônibus é muito fácil, porque estamos todos na mesma dimensão. Mas um cara do lado de fora, o ônibus passou correndo e o Janus jogando as bolinhas pro alto. O cara vai fazer como para acertar essa bola dele? É outro plano, entende? Então eu penso isso. Quando a gente morre, a vida segue aqui, o ônibus vai em frente, para quem está nele.
Mas para quem está fora, já se desprendeu dele. Vai passar o tempo e espaço agora de um jeito que é uma dimensão onde essas coisas não são classificadas, essas coisas não são computadas, essas coisas não estão num plano de visão, de alcance, de tato. Agora, se se cruza dimensões, se cruza. Só que tem um detalhe, só para fechar. A escritura é bem clara e diz que quem saiu do ônibus não volta. Então, se o cara saiu do ônibus por morte, esse não vai voltar para o ônibus nunca. Agora, existem outras dimensões que não são nem a do ônibus e nem de quem está fora, talvez seja de um carro que está correndo a mesma velocidade, que é essa que o Sérgio colocou dos espíritos. Entende? Essa seria como um carro que está correndo junto com o ônibus. Então, se o cara está com a bolinha no carro e a velocidade dele é a do ônibus, e ele abre a janela do carro e está a do ônibus ali, sem jogar com muita força, de repente vence a resistência do ar, que está entre uma janela e outra, e ainda acerta a bola do Januzzi. Tem mais chance, até de pular da janela do carro para a janela do ônibus. Talvez seja isso que acontece com o espírito, porque a dimensão deles é outra. Aí você tem 3 dimensões já. Dimensão de quem está dentro do ônibus, de todos que estão dentro do ônibus, dimensão de alguém que está do lado de fora parado, e dimensão de quem está num carro, que está correndo na pista igual o ônibus. Só aí já surgiram 3, mas você pode colocar perto um barco, um avião, para ir dando exemplo de que tem um monte de dimensões. Chega. Não, legal. E dentro dessa teoria, que é interessante, que tem um sentido, aonde entra aí o Armagedon? Onde ele entra aí? Só pro do ônibus? Para mais ninguém? Aí veja bem, ô Silvio, isso é uma teoria que eu não li isso em lugar nenhum. Eu nunca vi um livro falando sobre isso. Se tiver um livro disso, temos que escrever. Tá certo? E eu desafio qualquer um que está assistindo aqui falar que já viu isso em algum lugar. Eu nunca vi, é muito legal. Ninguém nunca viu, isso não existe. Pode estudar o que for que não tem essas coisas em livro, eu não li isso em livro. Entende? Então mas é legal, tem sentido. Veja bem, existe. Essa é a sua viagem. Então, vamos viajar. Do paralelo. Deixa eu colocar agora no final que tu vai entender. Existe uma estação final desse ônibus. Existe uma estação final. A estação final desse ônibus é o que nós conhecemos como redução populacional, não está na escritura, mas vai haver redução populacional, vai haver a grande tribulação, e as trombetas vão tocar, e vai no céu ver o raio de ponta a ponta, e vai vir um Salvador resgatar. Está lá na estação quando o ônibus chega lá. Entende?